brincadeira de 30 a 40 minutos. Vamos lá, tentar compilar tudo aquilo que a gente quer trazer dentro desse tema. Aquilo nos sugeriu esse tema renovação, né? Um momento propício, né, para uma celebração de um início de um ano, um culto, primeiro culto deste ano de 2025, para a gente trazer essa reflexão em cima sobre esse tema, renovação. Início de ano a gente faz tantas propostas, né, promessas que faremos dieta, que vamos ler livros, que vamos diversas questões que a gente estabelece como meta. E tão poucas aquelas que a gente realmente leva até o final, principalmente com êxito, né? Às vezes nós, nessa iniciativa, principalmente nessas festividades aí entre Natal e Ano Novo, que a gente come bastante, né? O pessoal fala que engorda muito, mas a gente engorda mesmo entre o Ano Novo e o Natal, né? Durante todo o ano. E aí, ou seja, essas propostas que a gente vai colocando, mas esse aspecto da renovação, ela vai trazer uma profundidade maior para a gente de reflexão. O culto, né, como a Keila mesma mencionou e nos traz, né, é um culto que traz aqui pessoas que têm formação religiosa por meio do catolicismo, pessoas evangélicas, né, pessoas espíritas, talvez quem não se auto-intitule, né, mas apesar de todas as situações, com outras também denominações, sejam elas humanistas, ateias e várias outras. Mas a proposta aqui é que façamos esse encontro aqui em torno do Evangelho, e neste momento, basta que a gente pense o seguinte, não precisa levantar a mãozinha, né, caso não tenha, mas para a gente entender uma coisa, aqui somos todos cristãos, não somos? Quem não for, e caso queira, pode se manifestar. Mas, assim, eu presumo que todos nós somos cristãos. A pergunta que fica para a gente é justamente o seguinte: é muito fácil para a gente se intitular cristão, né, e trazer essa menção no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas a pergunta, será que nós somos realmente cristãos? Porque o termo cristão, ele foi feito para identificar, né, justamente os seguidores de Jesus, justamente porque eles se distinguiam do seu comportamento. E esse termo, ele foi usado inicialmente até de forma pejorativa, que era uma maneira de diminuir todo o processo onde o Cristo passou, né, que foi aquele processo de flagelação. E com isso, os seguidores do Cristo, eles eram colocados, né, colocados esse termo, para usá-los de forma realmente pejorativa. Mas eles se sentiam honrados por conta de estarem sendo identificados, né, por terem procedimentos diferentes, posturas diferentes, e ser chamados assim. Então, eles disseram que seria com muita honra. A questão maior hoje, e principalmente para a gente, é o quanto nós estamos trazendo essa mensagem do Cristo, né, nas nossas condutas diárias. Porque se auto-intitular cristão é uma tarefa muito fácil, muito fácil. Agora, para que nós possamos realmente, né, trazer essa referência e testemunhá-la, ela vai exigir de nós alguns sacrifícios, algumas mudanças de posturas, né, que nós nos comprometemos, às vezes, dentro das nossas lides diárias, mas principalmente com aquelas que já nos faz sentido por conta justamente de interpretar esse evangelho de Jesus como um grande chamado para todos nós. Considerando aqui, né, que temos pessoas de outras
diretrizes religiosas, mas trazendo essa referência, que é o ponto principal da doutrina espírita, que é a questão da reencarnação. Porque a reencarnação, para nós, é o maior senso de justiça que Deus pode nos conceder. Por quê? Porque seres errantes, imperfeitos que somos, nós não faríamos, né, esse processo de evolução numa única existência. Então, por meio da reencarnação, nós temos a oportunidade de nos renovar, dar conta daquilo que nós nos comprometemos. E, nesse sentido, esse, esse tema, né, esse termo, renovação, ele nos traz um compromisso muito maior. Quanto mais esclarecidos que somos, a gente vai nos responsabilizando ainda mais. Por quê? Porque a gente já não pode mais alegar ignorância, né? E lógico que também com isso, os desafios vão surgindo no nosso dia a dia, né? Principalmente os nossos desafios que temos são sempre com pessoas próximas. Nós não temos problema, creio eu, ninguém aqui, né, a não ser que tenha algum familiar, do outro lado do continente, onde esteja ocorrendo algum processo de desavença. Mas, normalmente, nós temos conflitos com pessoas que estão próximas de nós. E, com isso, da nossa convivência, seja ela no ambiente de trabalho, né, no ambiente familiar, no ambiente da casa espírita, da igreja evangélica, da igreja católica, seja ela dentro dos ambientes religiosos, nós temos também os nossos processos, os nossos conflitos, as discordâncias, né? E aí sempre traz para a gente essa ideia deste comportamento renovado, né? Que nós temos, abre-se ali uma situação de um desafio, né? Porque nós vivemos um mundo, às vezes, tão caótico. Esses dias eu escutei uma frase que dizia que o mundo está muito complicado, porque as pessoas normais, as pessoas boas, estão fazendo terapia para conviver com as pessoas difíceis ou pessoas ruins. E isso é uma verdade, mas nós estamos aqui, todos nós, interagindo dentro deste mesmo ambiente, né? E aí, com isso, lógico que também trazendo essa reflexão, que nesse processo do nosso aperfeiçoamento, ele traz para nós essa oportunidade de entender esse chamado do Cristo, né? E nos comprometermos, sim, com o nosso processo de renovação. Por quê? Porque, às vezes, eu sempre digo que existem pessoas que são altamente, né, conhecedores de passagens bíblicas, de várias questões de ordens doutrinárias, mas que o coração dele ainda está distante da prática, né? Que na hora de colocarmos na prática, nós nos desafiamos com aquilo que ainda habita dentro de nós. E isso é algo, realmente assim, algo que nós precisamos ter um elemento que é uma compaixão conosco, para entendermos, sim, que nós ainda não estamos ainda gabaritados, né, para exercermos aquilo que nós já conhecemos. E muitas vezes nós nos comprometemos, né? Então, é preciso, sim, muita compaixão para entendermos ainda o nosso grau de imperfeição, mas que sempre nos é disponibilizado também para que possamos progredir. E a ignorância, às vezes, nós até mencionamos, né? Tem pessoas que não sabem nada a respeito de passagens bíblicas, questões filosóficas em relação aos conceitos, né, evangélicos, mas elas exercem ali um papel na sua vida cotidiana de muito comprometimento e muita representatividade. E nós pensamos também, esses dias eu me vi trazendo essa reflexão, do nosso papel nessa aliança com Jesus, né, para que possamos, sim, fazer como
o Marcos cantou aí, e todos nós temos à nossa disposição esta oração de São Francisco, que é um pedido, né, para que nós nos tornemos pessoas melhores. E isso envolve muito a nossa disposição. E aí acaba que a gente fica também, às vezes, avaliando, né, o quão difícil é esse processo de renovação. Porque, às vezes, nós temos estruturas que nós estamos aí há várias existências, né, para quem acredita e leva em consideração o conceito reencarnacionista, exercendo e vivenciando os mesmos erros, né? E eu acho até interessante, nós no meio espírita, né, às vezes usamos um termo que a gente justifica, sim, e é fato, que a evolução ela não se dá numa única existência, né? É porque é muito difícil, então a gente precisa ser lapidado nesses processos de vivências contínuas, tomando ciência daquilo que nós precisamos ainda aprimorar. E aí, leva-se em consideração, às vezes, também, que nós somos seres, nós temos um processo de autodefesa, né? E a gente, às vezes, limita esse processo da mudança, da transformação. Se tivermos, né, tivéssemos, assim, de forma plena e objetiva, o contato com o nosso mentor, nosso anjo da guarda, ou o próprio Espírito Santo nos mencionando, que muitas vezes essas são desculpas que a gente profere de forma reiterada. Então, são várias existências que, às vezes, nós damos a mesma desculpa, a mesma justificativa, que a evolução ela é paulatina, e existências, né, após existências. Mas, às vezes, a gente entende também que os nossos grandes erros, nós já deixamos de fazê-los, né? Então, muitas vezes, há aquela presença mais agressiva, né? Mais obstinada pela contenda, pelo conflito, isso já não nos pertence mais. Porém, ainda existe ainda resíduos disso que ainda carregamos. Nós vamos trazendo isso de forma contínua dentro da gente, aquilo que mexe com o nosso ego, né? Que machuca. E o convite de Jesus para nós é que nós sejamos realmente este exemplo, né? E a cada dia vencendo a nós mesmos, que a gente possa trazer nesse exercício contínuo e de forma consciente, trazendo não só por meio da nossa consciência, mas principalmente pela consciência, né? Essa presença contínua de Jesus ao nosso lado. E que nos momentos de dificuldade, nós possamos sempre, né, interpelar essa figura mental que nós trazemos, de qual forma proceder. Assim, nós teríamos, talvez, né, oportunidade de diminuir a nossa impetuosidade e trazer, justamente porque nós nos conectamos com esse mentor, né, nosso mentor, mas que a gente mentaliza ele para que nós possamos seguir o teu exemplo. E isso vai requerer de nós esse exercício contínuo, né? Mas, à medida que a gente vai se comprometendo com isso, isso também vai se abrindo, né, em nós um fortalecimento do nosso propósito. É difícil? É difícil renovar atitudes? É difícil. É difícil vencer, às vezes, a nossa raiva, as nossas aflições. É difícil, né? E a espiritualidade sabe disso. São 3 itens que a espiritualidade sabe muito bem. Eles sabem o quanto é difícil, porque eles, de uma maneira superior, eles também vivenciaram isso. Eles sabem que é possível, porque eles passaram por isso, né? E venceram a si mesmos. Assim como Jesus levado ao deserto, né?
e ali sendo apresentado para ele várias alternativas para que ele negasse este propósito maior, que é o propósito de Deus, e ele venceu. E outra coisa que é mais importante que a espiritualidade sabe, o quanto é necessário. E ele é necessário para nosso próprio benefício. Por quê? Porque também nesse lugar, também está o grande motivador dos nossos sofrimentos. A lei de causa e efeito, né, que também é a lei de justiça, ela nos apresenta aí como sendo nós os artífices dos nossos próprios, das nossas próprias dores. Então, à medida que nós tomamos consciência disso, a gente, ao se propor, né, nesse processo de renovação, de nos tornarmos pessoas melhores, a gente precisa muito se comprometer com esses desafios que a vida vai estabelecer, à medida que a gente se posicionar na vontade de ser uma pessoa melhor. E a gente, como diz a frase que mar calmo não faz marujos bons, né? Nós vamos ter que passar pelas nossas tempestades, principalmente aquelas que coincidem com aquilo que ainda habita dentro de nós. Porque se nós pegarmos, né, dentro desse processo todo, se nós pegarmos, por exemplo, a história, né, em torno, né, de Adão e Eva, ela sintetiza um sentido de obediência ou não obediência. No processo do Cristo, também, que ele veio para nos dar este exemplo, né, no processo dele, onde ele passou pelo deserto, também é uma referência de obediência. E ele nos trouxe isso como algo que ele teve êxito. E ele, sendo ele o nosso mestre, nosso guia, o modelo mais perfeito com que nós devemos, né, nos apropriar para podermos seguirmos, é Jesus, né, essa maior referência para todos nós, e principalmente essa que é: eu venci o mundo. Mas qual mundo? Não é o mundo externo. Normalmente, e o maior desafio para todos nós é o mundo interno. E algo que me questiono também, porque eu gosto, né, quando eu fiz essa pergunta a respeito dos direcionamentos religiosos aqui, que nós tivemos vários, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de frequentar as diversas frentes religiosas, para que eu possa entender, né, e absorver características de cada uma delas, né? Hoje, normalmente, eu classifico com as principais a característica da Igreja Católica, né, dos ensinamentos católicos, a missa, que é um processo, é um ambiente devocional como nenhum outro, né? Nós não vamos encontrar evangélicos, espíritas e outras denominações que se submetem a tantos processos devocionais, até mesmo de sacrifícios, né? Caminhadas longas, subidas de escadarias de joelho. Então, essa devoção, ela é muito representativa. No ambiente evangélico, os louvores, né, os cultos evangélicos, a emoção que ali naquele local apresenta, né, nos envolve, né, e nos abastece de uma grandeza muito espetacular. E a razão doutrinária da doutrina espírita, que nos faz entender os nossos processos, né, de não mais de uma forma figurada e alegórica, né, mas ela nos dá justamente a clareza, para que não tenhamos de forma alguma entendimentos diversos, né, ou seja, não existem mais parábolas, são justamente aquilo que nos apresenta de forma objetiva. Se criamos, às vezes criamos, nós criamos também por esse processo de autodefesa, objeções, levando em consideração a nossa capacidade, né? Eu costumo brincar com a Keila que existe uma palavrinha, né? Uma palavrinha que às vezes a gente transcorre um termo que é um termo doutrinário, né? Alguma coisa que nos traz uma mensagem e a gente pondera ela, às vezes com uma palavra pequena, mas ela é muito representativa. É uma palavrinha mas. Nós sabemos
de todos os nossos desafios. Todos nós aqui sabemos os nossos desafios enquanto filhos de Deus, né? Trazendo essa mensagem do Cristo para nós, trazendo e nos identificando, né, como cristãos, e que é o quanto é necessário, mas nós colocamos essas objeções, né? Se nós pegarmos como exemplo a oração do Pai Nosso, principalmente naquela parte que diz que seja feita a vossa vontade, em várias situações da vida nós vamos colocar, mas eu não consigo neste momento, mas eu acredito que seja de outra forma. E à medida que nós vamos entendendo e compreendendo esses desígnios divinos para todos nós, a gente vai tirando essas objeções e vai nos comprometendo. É fácil? Não é fácil. É necessário? É necessário e é possível. Então, que saibamos todos nós, né? E nesse processo todo que a gente fica também, dentro dessas descobertas, e a gente fala muito sobre, uma questão que me chama a atenção, é sobre essa segunda vinda do Cristo, né? Como que ela se dá, ou como ela se dará, né? E muitas vezes, há muitas pessoas, ou alguns direcionamentos, acreditam que isso vai ter alguma coisa de forma, realmente, que a presença do Cristo, de forma física, ela se apresente, né? E o que nos faz entender também que a mensagem do Cristo, ela foi numa mensagem de renovação. Tanto é que naquele momento que ele foi mal compreendido, né, e mal assimilado ali a sua mensagem, ele mesmo disse: a luz veio ao mundo, mas o homem amou mais as trevas, né, porque é filho das trevas. Naquele momento de ignorância, com uma predominância do mal, né, o que caracteriza, que na verdade que coloca nosso planeta, na categoria de um mundo de provas e expiações, representado pela situação onde desses planetas, né, que tem essa configuração de predominância do mal. Se nós colocarmos a representatividade do mal como sendo as trevas, né, e o bem, a luz plena, nós teríamos aí, naquele momento de plena, de maior ignorância, uma amplitude dessa escuridão, escuridão das nossas consciências, do nosso conhecimento. Mas hoje, dotados todos nós do entendimento, fica para nós essa interrogação: como se dará a vinda de Jesus? Sendo ele a representatividade da luz, né, ela há de ser em predominância. O nosso planeta, ele passa, para quem já entende ou para quem queira compreender, ele passa por um processo, uma transição planetária. Chegou o tempo que o próprio planeta, ele tem um prazo para estabelecendo essa configuração, ele está passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde os habitantes, os espirituais, os espíritos que habitarão este planeta, eles terão a predominância do bem. E aí fica-se a questão: havendo essa predominância do bem, a predominância da luz, será que a mensagem do Cristo, ela está em maior número? É bem provável que sim. Por quê? Porque assim nós teremos uma predominância da luz, que a própria mensagem do Cristo sendo representada por cada um de nós que se comprometeu em trazer essa mensagem também para a sua vivência, transformando o seu mundo interior. E é bem provável que neste momento seremos sim reconhecidos, né, todos nós, como cristãos. Porque nesse momento, sim, os passos de Jesus se confundirão, né? Os nossos passos se confundirão com os passos de Jesus. E este fica para todos nós essa referência, né, deste desafio maior. Não o fato, né, deste processo de renovação que nós fazemos todo início de ano, né? São as nossas metas
as nossas metas particulares, né? Mas essa meta coletiva, ela tem que ser estabelecida para todos nós. E nesse caminho que nós nos colocamos, né? Esse ambiente de pacificador, né? Nós precisamos, sim, nos comprometer com esse lugar de sermos pacificadores. Até porque, né, as contendas, os conflitos, elas se manifestam, e, como diz, alheio à nossa vontade, ao nosso redor, mas os desafios que nos dá nessas situações é justamente o de atender uma postura diferenciada. E quem sabe, talvez com isso, né, o fato de nós colocarmos essa luz dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, a gente consiga. Porque é só assim. Houve um tempo, até compartilhar com vocês uma história, que uma certa vez, eu estou até observando aqui, estou com uma lâmpadazinha aqui queimada aqui, e assim que saiu essas lâmpadas, né, essas lâmpadas de LED, eu, num determinado momento, me empolguei, comprei as lâmpadas e troquei as lâmpadas todas da minha casa. Coloquei, era só aquela lâmpada branca, né? E aí, quando eu acendi essas lâmpadas, foi assim, foi revelador, porque eu descobri que ia precisar fazer uma pintura na casa. Aí eu tinha a difícil decisão. Ou eu ia fazer a pintura, porque a luminosidade revelou ali as imperfeições, ou eu voltaria com as lâmpadas, né? Aí que era até o caminho mais barato, mais fácil. Então, assim também nós trazemos, quanto mais luz para dentro de nós trouxermos para a nossa vida, mais imperfeições nós vamos identificar. E às vezes nós vamos ser desafiados porque nós vamos identificar primeiro as imperfeições que estão do lado de fora, que estão nos outros, né? Mas os outros, e principalmente assim, aquele conceito que o Chico Xavier dizia, né? Para que há uma mensagem que também nós precisamos colocar, de certa forma, é tatuar ela nas nossas mãos, a um lugar que seja visível. Ele dizia que as pessoas boas mereciam o amor dele. E as pessoas más, elas precisavam do amor dele. E para que a gente possa trazer essa mensagem do Cristo e traduzi-la, né, na mensagem principal, é a mensagem de Deus para todos nós, é a mensagem do amor. O amor com o outro, sim, o amor com o outro, mas o amor com a gente também. Porque à medida, para que possamos amar, né, amar a nós mesmos e ao nosso próximo, eu costumo até dizer que eu ressignifiquei, com todo respeito, né, aqueles que trazem essa referência da Trindade, essa Trindade, né, que é Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu trago ela como sendo Deus, eu e o meu próximo. Por quê? Porque se nós imaginarmos, né, que tem aquela... Você vê como pequenas alterações, elas mudam todo o contexto. E essa, no caso, de forma positiva. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se numa pequena intervenção nós colocássemos um acento agudo numa única letrinha, ele se tornaria: amar a Deus sobre todas as coisas é amar o teu próximo como a ti mesmo. E isso se estabelece essa nova trindade. Porque se eu amo a Deus, amo o meu próximo e não me amo, eu não amo a Deus. Se eu amo a Deus, eu me amo e não amo o próximo, eu não amo a Deus. Mas se eu amo a mim mesmo, amo o meu próximo, automaticamente eu amo a Deus. Por quê? Porque eu sigo, né, esse preceito, esse indicativo, que o Cristo, como esse grande representante de Deus para todos nós, para nos darmos, dentro da nossa condição de compreendermos, né, ele nos traz essa referência de um Deus que é
é inimaginável. Então, assim, ele compilou a informação na medida da nossa ignorância que nós podemos absorver. Então, o quanto isso é importante para que a gente possa trazer, né, nessa aliança. E não basta ser, eu confesso a vocês, não basta ser dentro do nosso ambiente de estudo, dentro da nossa prática religiosa, ela tem que ser realmente no nosso dia a dia, e principalmente com todos aqueles que apresentam, né, para a gente como um grande desafio. É como se nós tivéssemos que fazer uma atividade física, né, que demandasse esforços e que a esses desafios são também como essas pessoas, né, que nós convivemos e nas suas várias condições de, de entendimento da vida e realmente e da prática, né, daquilo que a vida nos exige. E a gente precisa entender que o verdadeiro coach da nossa vida são as situações difíceis. Ninguém, não há lugar melhor, né, para nos conectarmos com Deus, com Jesus, do que nos nossos momentos difíceis. E eles são sempre advindos do nosso processo de evolução. Ela tem uma relação muito direta com as nossas, ainda, com os nossos erros, né, que eles vêm por um processo expiatório, mas também, à medida que a gente não só se compromete em ser uma pessoa melhor em relação a nós mesmos, né, vão se aparecer desafios, que vão ser os processos provacionais. Então, a gente vai entender que é o seguinte, nós vamos encontrar companheiros no ambiente religioso que são pessoas difíceis? Vamos encontrar. E a gente precisa estar com essas pessoas, né, porque é um processo de aprendizado, tanto para eles quanto para nós, mas dentro da mensagem, a principal mensagem que Jesus nos traz, nos deixou, né, que seríamos conhecidos por seus discípulos por muito nos amarem. Então, a nossa capacidade de nos amarmos, né, mutuamente, isso nos coloca numa condição de proximidade muito, muito, assim, assemelhando-se, né, à mensagem e à postura de Jesus. Porque a regra do mundo, se a gente for pensar em determinadas situações, basta para que a gente coloque, né, além de trazer essa mensagem do Cristo junto a nós e nós interpelarmos ele por meio da nossa consciência, por meio da nossa fé, o que faria ele nos momentos difíceis, né? Basta também que a gente busque uma perspectiva de que, no mundo, a maioria das pessoas tomaria qual atitude? Normalmente, a maior atitude, que é quase que uma regra, né, dentro deste mundo ainda, dos nossos processos, das nossas sombras interiores, normalmente ela nos distancia, por mais satisfatória que ela seja. Ela nos distancia da mensagem do Cristo. Porque a mensagem do Cristo, ela vai justamente se apresentar nas exceções. Por quê? Porque ele muito nos asseverou, né? Que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Justamente porque nós temos uma tendência, dentro das nossas fragilidades, das nossas, da nossa vulnerabilidade, né? De um processo de autodefesa, ainda buscar uma coisa que nos dê felicidade. E aí, como diz as várias orientações, né? A felicidade não é deste mundo, né? As aflições que ele realmente nos garantiu que teríamos seriam justamente nessas situações de adversidades. Mas trazendo isso então para nós, né? Será que nós somos essa centelha de luz que vamos expandir luz e vamos encarar, né, ainda as nossas deficiências, as nossas imperfeições, ou nós vamos trocar
tirar essa luz interior para que ela não revele aquilo que nós devemos fazer na nossa reforma íntima. Então, assim, a reflexão que fica aqui dentro desse processo e que cabe a cada um, né, é se autoexaminar dentro dessa proposta do tema, que é a renovação. Essa renovação para quê? Será que é para atender aos nossos interesses em relação à nossa vivência imediata, dentro daquilo das nossas conquistas que ainda está no campo material, ou ser aquilo que ainda vai nos impulsionar para o nosso, realmente a verdadeira experiência que nós estamos aqui neste plano, que é a nossa vivência espiritual, né? Porque viemos, nós estamos tendo uma experiência, o espírito, né? Ele está tendo uma experiência na carne, para que ele espiritualize a matéria. E muitas vezes nós nos vemos materializando o espírito. Isso faz com que a gente se defronte com essas situações reiteradas dos nossos equívocos. Porque é aquela história. Hoje, hoje eu já não cometo, eu não busco mais os erros que eu cometia com muita satisfação no meu passado recente. Esse passado dessa minha vivência hoje. Mas eu confesso para vocês que eles me perseguem todos os dias. E eu preciso me desvencilhar deles, para que realmente eu não volte a ser, né, aquela mesma pessoa. E isso cabe para todos nós, né, a cada um de nós, na verdade, um exame de consciência. Por quê? Estar aqui, né, junto de vocês, aqui com essa enorme satisfação, e falando disso, o primeiro comprometido com essa mensagem que eu trouxe aqui sou eu. Nós hoje, a gente consegue, de uma forma muito simples, você estabelece aqui para um chat GPT aqui, uma palestra de 30 minutos, e dá o tema e tudo tal, coloca, ele vai apresentar aqui de uma forma remota, com um avatar e tudo mais. Esse avatar, ele não tem compromisso com esse processo de renovação. Mas eu preciso dizer que, para estar aqui, eu preciso, de alguma forma, estar comprometido com essa mensagem. Por quê? Porque muito além de termos as nossas testemunhas visíveis, que são principalmente aqueles que convivem conosco nos diversos ambientes, sejam eles quais forem, e a gente consegue se desvencilhar muitas vezes deles, nós temos testemunhas invisíveis. E essas a gente não tem como desvencilhar delas. Então, que a gente possa, né, se comprometer, sim, com o nosso processo de renovação, dando o nosso melhor, trazendo sempre, apesar do nosso medo e a nossa dificuldade, de promover essa reforma interior, que nós possamos, sim, encher a nossa casa interior de luzes, de lâmpadas fluorescentes, incandescentes, para que possa iluminar cada vez mais, para que a gente possa perceber o menor dos nossos defeitos, que na verdade são as nossas virtudes, né, ainda enfraquecidas. Então, que a gente possa realmente se comprometer com elas, e que este ano seja realmente um ano de transformação. E que no final dele, apesar de muitas vezes a gente não ter conseguido fazer aquela dieta, se comprometer com atividade física, ler livros, né, que a gente saia deste ano, né, desse período, né, que é um ciclo que a gente também precisa aqui, exitosos da nossa reforma mais íntima, que é a do nosso coração. Então, assim, fica essa mensagem para que possamos compartilhar todos nós, né? E que sejamos também aqueles que têm os companheiros de jornada aí, à medida que um enfraquecer, segura na mão, né? E fala assim, vamos avançar, a gente consegue mais um pouquinho. Então, assim, muita gratidão por essa oportunidade aqui, desse encontro, e me coloco sempre à disposição que for necessário. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Eu acho que é uma mensagem bacana trazer isso para o nosso povo.
Pode falar culto no lar, evangelho no lar, é a mesma coisa, né? Claudinha tá aí? Sim, estou aqui. Bom. Claudinha, pode encerrar com a prece para a gente? Sim, passa. Então, nesse momento, Senhor, agradecidos a Ti, aos Teus mensageiros do amor e da bondade, agradecidos a Maria de Nazaré, te pedimos, Senhor, que nos fortaleça, que nos oriente a cada dia, que possamos envolver em cada palavra que o nosso amigo Marcelo disse, que na proposta, no amor, na tua bondade e compaixão. Te agradecemos, Senhor, por mais esse ano que se inicia. Agradecemos essa reunião de bênçãos, de amor, de luz, de acolhimento. E te pedimos que envolva cada um de nós, nossos lares, nossos familiares, no teu mais puro e infinito amor. Te pedimos também, Senhor, que onde quer que encontre uma pessoa necessitada, seja encarnada, seja desencarnada, nas ruas, nos hospitais, nos asilos, nas ruas, nos orfanatos, que Maria, a mãe de Jesus, possa acolher a cada um de acordo ao seu merecimento. Agradecemos, Senhor, pelo pão, pelo teto, agradecemos pelos amigos, agradecemos pela saúde, que o Senhor nos fortaleça, nos envolva, e se porventura estiver em nosso lar, ou estiver perto de nós algum irmãozinho não esclarecido, ou que possamos sermos levados a uma colônia, sermos levados, Senhor, a um lugar de refazimento, de entendimento, que o teu amor se faça presença, onde quer que encontre uma pessoa necessitada, Senhor. Que a tua luz esteja presente, que esse ano sejam de bênçãos e realizações, e que possamos, Senhor, amar e ser amados. E, principalmente, acima de tudo, que possamos perdoar e sermos perdoados. Que a tua luz nos envolva, nos fortaleça, nos oriente, que possa envolver a cada um que está nas nossas listas, envolver de amor, de luz, colocar o remédio necessário, Senhor, em nossas águas, e que possamos, com o coração cheio de amor e de luz, estarmos sempre gratos pelas bênçãos e pelos livramentos. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Obrigada, Keila, pela oportunidade. Que assim seja.